Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 19. O caráter e a obra do professor. A obra feita em nossas escolas não deve ser como a que se faz nos colégios e seminários do mundo. Na grande obra da educação, a instrução nas ciências não deve ser de caráter inferior, mas deve ser considerado de primeira importância o conhecimento que habilitará um povo a subsistir no grande dia da preparação de Deus. Nossas escolas tendem a assemelhar-se mais às escolas dos profetas. Devem ser escolas de preparo missionário, onde os alunos sejam confrontados com a disciplina de Cristo e aprendam do grande mestre. Escolas familiares, em que cada aluno seja objeto de especial auxílio de seus professores, como os membros da família devem receber no próprio lar. Brandura, simpatia, união e amor devem ser nutridos aí. Importa haver professores abnegados, cheios de dedicação, fiéis, professores que sejam constrangidos pelo amor de Deus e que, coração possuído de ternura, tenham cuidado da saúde e do bem-estar dos alunos. Cumpre-lhes ter como objetivo o progresso dos estudantes em todo o ramo essencial de conhecimento. Professores sábios devem ser escolhidos para nossas escolas, daqueles capazes de sentir diante de Deus a responsabilidade de impressionar a mente com a necessidade de conhecer a Cristo como um Salvador pessoal. Desde o mais alto ao mais baixo grau, devem manifestar cuidado especial pela salvação dos alunos e, mediante esforço pessoal, dirigir-lhes os pés no caminho reto. Olhem eles compassivamente os que foram mal educados na infância e busquem remediar defeitos que, se conservados, hão de prejudicar grandemente o caráter. Ninguém pode realizar essa obra, a menos que primeiro haja aprendido na escola de Cristo o modo de ensinar. Todos quantos ensinam em nossas escolas devem estar em íntima comunhão com Deus e ter cabal conhecimento de sua palavra, a fim de pôr em sabedoria e conhecimentos divinos na obra de educar a juventude para a utilidade nesta vida e para outra futura e imortal. Precisamos ser homens e mulheres que não somente possuem certo conhecimento da verdade, mas que são observadores da palavra de Deus. Está escrito: eis o que devem exprimir por palavras e obras. Por sua própria maneira de viver, devem ensinar simplicidade e correção de hábitos em tudo. Nenhum homem ou mulher deve estar ligado a nossas escolas como educador, a não ser que tenha demonstrado obediência ao preceito do Senhor. O diretor e os professores necessitam ser batizados com o Espírito Santo. A fervorosa oração de almas contritas será acolhida pelo trono, e Deus atenderá a essas súplicas no tempo por ele designado, uma vez que nos apeguemos a seu braço pela fé. Que o próprio eu seja imerso em Cristo, e Cristo em Deus, e haverá tal manifestação de seu poder que abrandará e empolgará os corações. Cristo ensinava de maneira inteiramente diversa dos métodos comuns, e cumpre-nos ser colaboradores seus. Ensinar quer dizer muito mais do que muitos supõem. Requer grande habilidade fazer a verdade ser compreendida. Por isso, todo professor se deve esforçar para possuir crescente conhecimento da verdade espiritual. Mas não o pode obter enquanto se mantém divorciado da palavra de Deus. Caso ele queira ter suas faculdades e aptidões em diário progresso, precisa estudar, cumpre-lhe comer e digerir a palavra e trabalhar à maneira de Cristo. A alma nutrida pelo pão da vida terá toda a faculdade revigorada pelo Espírito de Deus. Esta é a nutrição que vale para a vida eterna. Os professores que aprenderem do grande mestre experimentarão o auxílio de Deus, como aconteceu com Daniel e seus companheiros. Eles precisam ascender em direção ao céu em vez de permanecerem na planície. A experiência cristã deve estar aliada a toda a verdadeira educação. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5.
Professores e alunos devem ponderar essa descrição e ver se pertencem à classe dos que, mediante a abundante graça concedida, estão obtendo a experiência que todo filho de Deus precisa alcançar antes de poder entrar em uma classe superior. Em todo o ensino que comunicam, os professores devem transmitir luz do trono de Deus, pois a educação é uma obra cujo efeito se manifestará pelos incessantes séculos da eternidade. Os professores devem induzir os alunos a pensar e a entender claramente a verdade por si mesmos. Não basta ao mestre explicar ou ao aluno crer, cumpre suscitar o espírito de pesquisa, e o aluno será atraído a enunciar a verdade em sua própria linguagem, tornando assim evidente que lhe vê a força e faz a aplicação. Por trabalhosos esforços, as verdades vitais devem assim ser gravadas no espírito. Talvez esse seja um processo lento. É, porém, mais valioso do que passar correndo sobre assuntos importantes sem a devida consideração. Deus espera que suas instituições ultrapassem as do mundo, pois são representantes suas. Os homens verdadeiramente ligados a Deus revelarão ao mundo que se acha ao leme um agente mais que humano. Nossos professores precisam aprender constantemente. Os reformadores também necessitam ser reformados, não somente em seus métodos de trabalho, mas no próprio coração. Devem ser transformados pela graça de Deus. Quando Nicodemos, importante mestre em Israel, foi falar com Jesus, o mestre lhe expôs as condições de vida divina, ensinando-lhe o próprio alfabeto da conversão. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Respondeu-lhe Cristo: essa pergunta poderia ser feita a muitos que ocupam agora a posição de mestres, mas que negligenciaram o preparo essencial que os habilitaria para essa obra. Se as palavras de Cristo fossem recebidas no coração, então haveria muito maior inteligência e muito mais profundo conhecimento espiritual do que constitui um discípulo, um sincero seguidor de Cristo e um educador a quem ele pode aprovar. Deficiências dos professores. Muitos de nossos professores têm bastante a desaprender e outro tanto a aprender. A menos que tenham vontade de fazer isso, a menos que se tornem inteiramente familiarizados com a palavra de Deus e sua mente mergulhe no estudo das gloriosas verdades concernentes à vida do grande mestre, estimularão os próprios erros que o Senhor está tentando corrigir. Planos e opiniões que não devem ser nutridos serão gravados na mente e com toda a sinceridade chegarão a conclusões errôneas e perigosas. Assim serão semeadas sementes não genuínas. Muitos costumes e práticas comuns na atividade escolar e que podem ser consideradas como coisas sem importância, não podem ser agora introduzidos em nossas escolas. Talvez seja difícil aos professores abandonarem ideias e métodos longamente cultivados. Mas se eles indagarem sincera e humildemente a cada passo, é este o caminho do Senhor, e se submeterem à sua direção, Ele os conduzirá por caminhos seguros e suas ideias se mudarão pela experiência. Os professores em nossas escolas precisam pesquisar as Escrituras até compreendê-las por si mesmos, abrindo o coração e andando de acordo com os preciosos raios de luz que Deus concedeu. Serão então ensinados por Deus e trabalharão em sentido inteiramente diverso, introduzindo na instrução que ministram menos das teorias e sentimentos dos homens que nunca tiveram ligação com Deus. Honrarão incomparavelmente menos a sabedoria finita e sentirão profunda fome de alma pela sabedoria que provém de Deus. À pergunta dirigida por Cristo aos 12, quereis vós também retirar-vos? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 6, versos de 66 a 69.
Quando os professores levarem essas palavras para o trabalho em suas salas de aula, o Espírito Santo estará presente para fazer com que elas operem em mentes e corações. O trabalho do professor. Os professores devem ser colaboradores de Deus na promoção e condução da obra que Cristo, por seu exemplo, os ensinou a realizar. Devem ser, sem nenhuma dúvida, a luz do mundo, porque manifestam aqueles graciosos atributos revelados no caráter e obra de Cristo, atributos que enriquecerão e embelezarão sua própria vida como discípulos de Cristo. Que solene, sagrada, importante obra é o esforço de representar o caráter de Cristo e seu Espírito diante de nosso mundo. Esse é o privilégio de cada responsável e de cada professor com ele relacionado na obra de educar, instruir e disciplinar a mente dos jovens. Todos precisam estar sob a inspiradora e confortante convicção de que estão sem qualquer dúvida tomando o jugo de Cristo e levando o seu fardo. Haverá dificuldades nesse trabalho. O desânimo oprimirá a alma ao verem os professores que seus esforços nem sempre são apreciados. Satanás exercerá sobre eles o seu poder através de tentações, desânimo, aflições por enfermidades físicas, tentando levá-los a murmurar contra Deus e fechar-lhes o entendimento para sua bondade, misericórdia e amor, e o excessivo peso de glória que deve ser a recompensa do vencedor. Mas Deus está levando essas almas à mais perfeita confiança em seu Pai Celestial. Seus olhos estão sobre eles a cada momento, e se erguerem o seu clamor a Ele em fé, se em sua perplexidade levarem o Espírito a Ele, o Senhor os trará como ouro purificado. O Senhor Jesus disse: "Não te deixarei, nem te desampararei." Hebreus capítulo 13, verso 5. Deus pode permitir o surgimento de uma cadeia de circunstâncias que os levem a correr para a fortaleza, pela fé, insistindo junto ao trono de Deus em meio a espessas nuvens de trevas, pois mesmo aqui sua presença está oculta. Mas Ele está sempre pronto a livrar a todos que nele confiam. Assim obtida, a vitória será mais completa, o triunfo mais seguro, porque o provado, pressionado e afligido pode dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, verso 15. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Um apelo pessoal. Apelo aos professores em nossas instituições educativas a que não deixem o fervor religioso e o zelo retrocederem. Não façam movimentos de recuo, mas seja seu objetivo avante. Nossas escolas devem erguer-se para um plano de ação muito mais elevado. Mais ampla visão deve ser alcançada. Deve existir mais forte fé e mais profunda piedade. A palavra de Deus deve tornar-se a raiz e os ramos de toda sabedoria e de toda conquista intelectual. Quando o convertedor poder de Deus tomar posse deles, verão que o conhecimento de Deus cobre um campo muito mais vasto do que os assim chamados métodos avançados da educação. Em toda a instrução dada, devem lembrar-se das palavras de Cristo: "Vós sois a luz do mundo." Mateus 5, verso 14. Não experimentarão assim embaraços tão grandes ao prepararem missionários que saiam e deem a outros o seu conhecimento. Temos toda a dotação de capacidade, toda a possibilidade provida para o desempenho de deveres que pesam sobre nós, e devemos ser gratos a Deus que, por sua misericórdia, temos essas vantagens e possuímos o conhecimento de sua graça, da verdade e do dever presentes. Estão vocês, como professores, procurando manter a falsa educação que receberam? Estão perdendo as preciosas oportunidades a vocês concedidas para se familiarizarem melhor com os planos e métodos de Deus? Creem na palavra de Deus?
Estão se tornando cada dia melhor capacitados a compreender, entregar-se ao Senhor e a ser usados em seu serviço? Estão realmente dispostos a fazer a vontade de Deus? Creem na Bíblia e a obedecem? Creem que estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra? Seu coração ainda está sensível? Temos diante de nós uma grande obra. Devemos ser portadores da santa luz da palavra de Deus, a qual deve iluminar a todas as nações. Somos cristãos, e que estamos fazendo? Os professores devem assumir sua posição como educadores de fato e, mediante palavras e expressões de interesse, devem derramar no coração dos estudantes torrentes vivas do amor que redime. Que sejam eles aconselhados antes que sua mente esteja previamente ocupada com seus trabalhos escolares. Que sejam eles animados a buscar a Cristo e sua justiça. Mostre-se a eles as mudanças que certamente ocorrerão se entregarem o coração a Cristo. A atenção deles em Cristo deve ser fortalecida. Isso fechará a porta a tolas aspirações que naturalmente surgem e lhes preparará a mente para a recepção da verdade divina. Os jovens devem aprender que o tempo é de ouro, que é perigoso pensar que podem semear loucuras e deixar de colher dores e ruína. Devem ser ensinados a ser sensatos e a admirar o que é bom no caráter de outros, a pôr sua vontade ao lado da vontade de Deus, para estarem habilitados a cantar o novo cântico em conjunto com as harmonias do céu. Deve ser afastada toda manifestação de importância pessoal, pois isso não ajuda no trabalho. Contudo, eu lhes imploro que tenham na mais alta consideração o próprio caráter, já que foram comprados por preço infinito. Sejam cuidadosos, dedicados à oração, compenetrados. Nem imaginem poder misturar o santo e o profano. Isso tem sido feito no passado de modo tão constante que o discernimento espiritual dos professores ficou obscurecido. E eles não conseguem discernir entre o que é sagrado e o que é comum. Eles têm utilizado o fogo comum e têm-no apreciado, exaltado e louvado. E o Senhor tem se afastado com desgosto. Professores, não seria melhor fazer uma total reconsagração a Deus? Ou vão prosseguir arriscando a salvação através de um serviço dividido? Pela pena e pela voz, deve ser dada a Deus a honra que lhe é devida. Que o Senhor Deus seja santificado em seu coração, e estejam sempre prontos para dar a qualquer que lhes pergunte, com mansidão e temor, a razão de sua esperança. Não compreenderão isso os professores de nossas escolas? Não tomarão a palavra de Deus como livro de texto, capaz de fazê-los sábios para a salvação? Não compartilharão com os estudantes essa mais alta sabedoria, dando-lhes claras e aprimoradas ideias da verdade, a fim de que saibam apresentá-las aos outros? Pode parecer que o ensino da palavra de Deus tem pouco efeito sobre muitas mentes e corações, mas se o trabalho do professor for realizado no espírito de louvor a Deus, algumas lições da verdade divina permanecerão na memória até mesmo do mais desatento. O Espírito Santo regará a mente semeada, e não raro depois de muitos dias ela germinará, dando fruto para a glória de Deus. O grande mestre que veio do céu não determinou que os professores estudem qualquer dos considerados grandes autores. Ele diz: "Vinde a mim, aprendei de mim, e encontrareis descanso para a vossa alma." Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Ao aprendermos as lições de Cristo, encontraremos descanso. Ele prometeu. Todos os tesouros do céu lhe foram confiados, a fim de que pudesse dá-los ao pesquisador perseverante e diligente. Ele é por Deus feito para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Os professores devem compreender que lições comunicar, pois não podem apenas preparar estudantes para passarem de ano. Devem estudar as lições de Cristo e o caráter de seu ensino. Devem ver sua libertação do formalismo e da tradição e apreciar a originalidade, autoridade, espiritualidade, bondade, benevolência e o caráter prático do seu ensino.
Os que fazem da palavra de Deus o seu estudo, que cavam em busca dos tesouros da verdade, se tornarão imbuídos do Espírito de Cristo e pela contemplação serão transformados à sua semelhança. Os que apreciam a palavra ensinarão como discípulos que se têm colocado aos pés de Jesus e se acostumaram a aprender dele. Em lugar de introduzir em nossas escolas livros que contêm teorias dos grandes autores do mundo, eles dirão: que nada me induz a desconsiderar o maior autor e maior mestre, por cujo intermédio obtenho a vida eterna. Ele jamais erra. É a grande fonte de onde flui toda a sabedoria. Semeie, portanto, todo professor a semente da verdade no espírito dos estudantes. Cristo é o professor modelo. A palavra do Deus eterno é nosso guia. Por meio dessa palavra temos nos tornado sábios para a salvação. Essa palavra deve estar sempre em nosso coração e em nossos lábios. Está escrito, deve ser nossa âncora. Os que fazem da palavra de Deus o seu companheiro compreendem a fraqueza do coração humano e o poder da graça de Deus para subjugar todo o impulso profano não santificado. O seu coração está sempre em atitude de oração, e eles têm a guarda de santos anjos. Quando o inimigo vem como uma inundação, o Espírito de Deus ergue contra ele a sua proteção. Há harmonia no coração, pois as preciosas e poderosas influências da verdade promovem o equilíbrio. Há uma revelação da fé que age com amor e purifica a vida. É preciso orar pelo novo nascimento. Quem experimenta esse novo nascimento se deleita, não nos tortuosos caminhos dos próprios desejos, mas no Senhor. Tem prazer em estar sob sua autoridade. Continuamente estará procurando alcançar a norma mais elevada. Não sejam apenas leitores da Bíblia, mas fervorosos estudantes dela, para que possam saber o que Deus requer. É necessário o conhecimento experimental de como fazer a sua vontade. Cristo é nosso professor. Estude cada professor em nossas escolas e cada administrador de nossas instituições o que lhes é necessário fazer para trabalhar segundo suas diretrizes e levar consigo o senso do perdão, do conforto e da esperança. Mensageiros celestiais são enviados para ministrar aos que serão herdeiros da salvação, e eles poderiam conversar com os professores, não estivessem estes tão satisfeitos com o bem conhecido caminho da tradição, se não estivessem tão temerosos de se afastar das sombras do mundo. Devem os professores estar atentos, para que não venham a fechar as portas, de modo que o Senhor não encontre entrada no coração dos jovens.